Então, importante para entender o Manuel Bandeira, e até qualquer poema, é primeiro conseguir interpretar o significado daquele poema. E aí você vai buscar, naquela época social, o que acontecia na sociedade, o momento histórico, e vai tentar buscar encontrar como a sociedade está mostrando aqui, e tenta fazer um comparativo. Então, eu preciso fazer isso toda vez que eu leio um poema, mesmo se eu ler um poema atual, alguém escreveu, vai estar lá, não tem como esconder, o escritor esconder-se de si mesmo dentro de um poema. Em algum momento vai aparecer aquilo que é dele, aquilo que é da sociedade, aquilo que ele gostaria de mostrar, mas não está mostrando, está sempre escrito, está sempre lá. Então, uma leitura muito atenta e treinada, ela vai conseguir evidenciar isso e vai pensar, ah, isso aqui é é do modernismo. Então, pera, o modernismo ele falava tanto do físico quanto do metafísico. Pera, vamos encontrar aqui. Então, é bem bacana conhecer as características do movimento e aí dar uma misturada na hora que lê o texto. Interpreta o sentido também. Não pode só falar do social, tem que ter sentido, tá? E aí, o outro poema do Manuel Bandeira. Eu vi uma rosa. Aí eu já coloquei aqui a imagem, fica claro já que tipo de rosa que é, né? Obviamente eu fui buscar a rosa de que ele estava falando. Uma rosa branca, sozinha no galho, sozinha no jardim, na rua, sozinha no mundo. Em torno, no entanto, ao sol do meio-dia, toda a natureza em formas e cores, em sons esplendia, tudo isso era excesso. A graça essencial, o mistério inefável, sobrenatural da vida e do mundo estava ali na rosa, sozinha no galho, sozinha no tempo, tão pura e modesta, tão perto do chão, tão longe na glória, da mística altura, dir-se-ia que ouvisse do arcanjo invisível as palavras santas de outra anunciação. Então, muito legal esse poema aqui. É um poema em que se repete também, você pode ver que a forma está a serviço sim do significado, se repete muitas palavras, repete-se também estrofe, sozinha no mundo, sozinha no tempo, ele vai repetindo essa ideia. E a gente imaginar, primeiro precisa construir esse objeto na mente, fechar os olhos e construir. Que rosa é essa, sozinha no galho, perto do chão? Né? Mas ela é imensa, ela é completa, ela é bonita, ela é forte, mesmo estando sozinha. O que está em volta dela que ajuda é toda a natureza, é isso que ele coloca. Está sozinha, mas não é tão sozinha assim. Tão pura, tão modesta. Vamos discutir um pouco sobre esse poema. Bem bacana, tem umas presenças interessantes a respeito. Então, primeiro sobre a forma. Ele é pentassílabo e em verso branco, tá? Então, a constituição do poema é 2 estrofes de 5 versos, 3 estrofes de 1 verso, 1 estrofe de 6 e 1 de 8. Então, ele faz essa métrica de números diferentes de versos em cada estrofe para que possa dar um sentido, quase uma construção concreta dessa rosa sozinha. Por isso tem algumas estrofes que tem apenas um verso. E exatamente a estrofe que fala da solidão, que a rosa está sozinha, só tem um verso. Então fica bem legal, porque se a gente pensar na estrofe enquanto unidade do poema, está sozinha mesmo, né? É uma unidade em que apenas um verso que compõe. Então aí ele já está mostrando como a forma faz parte do sentido. Vamos lá. Então vamos fazer uma análise desse poema. Primeiro, lá do título e do primeiro verso, é essa repetição, essa anáfora, é proposital. É para que você fixe a ideia da rosa, que é apenas uma, tá? O que fala de rosa? A pessoa já pensa, um buquê de rosa. Não, ele está falando de uma única rosa, da beleza de uma única rosa. E aí ele vai falando como que acontece essa rosa. Então ele vê a rosa, daí ele vê o galho ele vê o jardim, essa questão de sequência, de como vão acontecendo, né? É no monóstico ali. Começa a acender. Como que acontece a rosa? A rosa, galho, o pé, o jardim, a rua, o mundo. Entendeu? Essa ideia aí é bem modernista, de você colocar a pessoa no mundo e aí explicando como ela chegou até ali. Então é a rosa, é o galho, é o jardim, é a rua, é o mundo. Como isso acontece. Então eu vi uma rosa branca, sozinha no galho, sozinha, no jardim, na rua. Então ela não estava só sozinha no galho, ela estava sozinha no jardim, não tinha outras rosas, estava sozinha na rua, não tinha outras rosas, e aí ele fala no mundo, não tinha outras rosas. Aqui eu vou fazer até uma explicação antecipada sobre isso, porque eu estava falando apenas desse verso. Quando ele diz que a rosa está sozinha no mundo,
e usa a imagem da rosa branca, na verdade ele está falando o quê? Ele está falando do final da guerra, que é bem a época que ele escreve esse poema, depois de 45. A guerra, a busca da paz, ele chama, no final do texto ele fala do anjo, né, do arcanjo, que vem abençoar, que vem fazer uma nova anunciação, então, da Nossa Senhora, mostrar, fazer um novo sim, uma nova esperança para essa sociedade que não quer mais guerra, que quer paz, que está buscando por isso. Então, essa rosa da paz está sozinha no mundo. Ela precisa que todos abracem, que ela esteja junto com outras rosas. Então, ele vem falar exatamente disso. Ele viu um comecinho de paz, o fim da guerra, mas ainda não é, né? É o começo do fim, ainda não é a solução, ainda não consegue enxergar, vislumbrar um futuro sem guerra. Ela está sozinha. E ele faz até uma interrogação, no galho? Só no galho que ela está sozinha? Não, ela está sozinha no mundo. Ele deixa isso muito claro. Não é só aqui que falta paz, é no mundo. Então é bem interessante isso, ele já questiona essas ideias internacionais que, enfim, abrangeram e atingiram o mundo todo. Vamos lá, então. No próximo aqui, para a gente analisar, esse poema é bem complexo, tá? Na segunda estrofe tem essa antítese com a primeira. O que é antítese mesmo? O contrário. Então, a primeira fala dessa rosa sozinha, na segunda ela não está sozinha. Ó, em torno, no entanto, ao sol do meio de toda a natureza, em formas e cores e em sons esplendia. Aí vem falar, não, mas ela está sozinha, mas é um começo. Lembra que eu falei da guerra? É um começo. Tem o sol, tem a natureza, tem as formas, tem as cores. E ela se destaca, porque ela é branca, ali no meio de toda aquela natureza. Tá? Então, é uma antítese com a seguinte. Outra característica, então, é esse verso avulso aí que vai falar da solidão, né? Sozinha no mundo. E aí a rosa atinge o ápice do seu plano material. E na terceira estrofe, então, ela vai falar aqui, vai ser bem místico. Ele vai usar uma repetição de palavras, né? Essencial, inefável, sobrenatural, esse au aí no final. Ele vai repetir esse som para mostrar que é grande. Quando a gente fala essencial, natural, a gente acha muito grandioso algo que é nomeado dessa maneira. Então, essa é a ideia desse plano místico da rosa, né? A rosa mística. Esse plano totalmente místico, ele é utilizado, então, em aliterações. Pra você ver como a forma é importante no sentido. Se você passar batido o olho, você nem percebe. Você acha só que é apenas umas características dessa rosa, mas não percebe que ele quis mostrar que era uma característica grandiosa. A graça essencial. Então, é essencial a graça dessa rosa. O mistério inefável, sobrenatural da vida, do mundo, estava ali na rosa, sozinha no galho. Então, ele fala que todo o mistério da vida estava contido na rosa. Ali, essencial, única, branca, que representando a paz nesse sentido. A literação, coloquei aqui só para vocês não lembrarem, depois vocês podem olhar os slides e prestar bem atenção nisso. É essa relação semântica dos sons, né? Ela é considerada um recurso de intensificação. Então, quanto mais eu utilizar a literação no poema, mais intenso é o sentido. Então, observe nos poemas para interpretar durante o vestibular se é intenso. O que pode acontecer no vestibular é comparar dois poemas de diferentes tempos literários, enfim, de escolas literárias e pedir a respeito de algumas figuras de linguagem. E aí, não é só na língua portuguesa, na prova de língua portuguesa, que vão cair figuras de linguagem. Na prova de literatura, cai muito mais, porque os poemas para interpretação, basicamente, se apoiam nas figuras de linguagem. São as metáforas, as aliterações, os sons diferentes, os formatos, enfim, muitas figuras de sinestesia, muitas figuras de linguagem ocorrem nos poemas. É um recurso muito utilizado pelos poetas. Então, atentem-se às figuras de linguagem, assista novamente a aula de figuras de linguagem se está com dificuldade, para conseguir entender como que ocorre isso dentro do poema. Olha só. E aí esse verso sozinho aí introduz, enfim, a terceira estrofe, falando então da simplicidade da rosa como uma grandeza. Ela guarda tantos segredos assim sozinha, ele questiona isso. Né? Ela está sozinha do tempo. E ela guarda todos esses segredos aí, todo o segredo da vida dentro de uma rosa. Esse é o questionamento. Sozinha do tempo. Ela vai acumulando em si todos os segredos. Vamos lá, então, para o grande ápice final do texto.
A rosa seria a metáfora do mundo. Aí você vai imaginar a rosa como o planeta. E aí ali sozinha no tempo, ela é acompanhada pela natureza, pelo sol, e ela existe, mesmo que sozinha, ela persiste, ela continua, apesar das ações do homem, e esse que é importante. Aí eu coloquei aqui, eu acabei falando antes, né? Há uma espécie de abstração sem sair do plano físico. Então essa rosa branca, que faz referência à paz, né, o final ali da Segunda Guerra Mundial, comunica-se com o metafísico, que é a questão do anjo. Então, a rosa, que é totalmente física, que é branca, da paz, é um símbolo, ela vai se comunicar com essa questão do anjo, do arcanjo Gabriel, que vem anunciar uma nova anunciação. Ele faz esse final bem interessante, bem coloquial, bem da vida do cotidiano, de fazer essas comparações com aquilo que as pessoas já conhecem e uma linguagem próxima do coloquial. Certo, gente? Esse foi o Manuel Bandeira.